TV Educa, o canal da educação de Imperatriz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e estou trazendo aqui para vocês essa aula sobre Teorema de Tales. Antes da gente começar, vamos ver quem foi Tales, né, e por que recebeu esse nome Teorema de Tales. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante de seus mistérios. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recursos suficientes para dedicar-se às suas pesquisas. Tales provavelmente viajou para o Egito e a Babilônia, entrando em contato com astrônomos e matemáticos. Depois de aposentado, passou a dedicar-se à matemática, estabelecendo os fundamentos da geometria. Então, a gente vê que ele não só foi um matemático, né? Mas ele é considerado também o pai da filosofia. É muitos conhecimentos em uma pessoa só. Tales e seu famoso cálculo da altura da pirâmide. Há 2 versões de como Tales calculou a altura de uma pirâmide egípcia por meio da sombra. O relato mais antigo diz que Tales anotou o comprimento da sombra no momento em que esta era igual à altura da pirâmide que a projetava. A versão posterior diz que ele fincou verticalmente uma vara e fez uso da semelhança de triângulos. Ambas as versões pecam ao não mencionar a dificuldade de obter, nos 2 casos, o comprimento da sombra da pirâmide, isto é, a distância da extremidade da sombra ao centro da base da pirâmide. Então, de maneira geral, né, tem uma história também que se conta que um faraó, um rei egípcio, pediu para que ele calculasse a altura de uma pirâmide. E ele fincou essa vara de madeira e mediu a sombra dela, mediu a sombra da pirâmide, e ele usa aqui como se fosse uma proporção da sombra, altura da vara, e sombra e altura da pirâmide, né? Encontrando assim a altura da pirâmide. Mas a gente sabe que essas versões pecam justamente por não mencionar essa dificuldade que a gente cita no texto, né? Que é calcular a distância da extremidade da sombra ao centro da base da pirâmide. Porque, ao certo, a gente teria que entrar aqui no centro da pirâmide para saber essa distância até essa pontinha, para depois somar com a sombra, certo? Mas sim, é possível se calcular. O que se deve levar em consideração para entender o conteúdo a seguir é que o cálculo feito por Tales para medir a altura da pirâmide leva em conta a proporcionalidade entre medidas. A proporcionalidade também é a base do Teorema de Tales, então daí que vem essa parte aí do Teorema de Tales, né, que a gente vai estudar hoje. Um dos teoremas mais famosos da matemática. Ou seja, o Teorema de Tales tem tudo a ver com proporcionalidade. Então, para a gente entender esse teorema, vamos considerar as figuras a seguir. A gente tem aqui 2 retas A e uma outra reta B. Vamos marcar aqui alguns pontos e a gente vai tirar algumas conclusões sobre proporcionalidade aqui. Então, primeiro, o que é um feixe de retas paralelas? Feixe de retas paralelas é um conjunto de retas distintas de um plano, que são paralelas entre si. Na figura a seguir, o feixe de retas paralelas está representado pelas retas R, S e T. Olha só, as retas paralelas R, S e T, elas não se encontram se a gente fizer uma extensão delas, né? Elas não vão se tocar. O que são retas transversais? Retas transversais ao feixe de retas paralelas são retas do plano do feixe em que intersectam, cruzam, né? Elas vão se encontrar, todas as retas do feixe. Na figura a seguir, as retas transversais estão representadas pelas retas A e B. Olha só as retas transversais, a reta A e a reta B, cruzando todas as retas paralelas, né? E a gente sabe que se fizer uma extensão
dessa reta A e dessa reta B, elas vão se tocar em algum ponto, né? Principalmente aqui, ó, nessa parte de cima. Outras denominações. Então, esse ponto A e A' são denominados pontos correspondentes, que eles estão aqui nessa mesma reta R. B e B', C e C' também são denominados pontos correspondentes. E AB e A', B' são denominados segmentos correspondentes, seguindo a mesma analogia dos pontos correspondentes. Ou seja, BC é correspondente a B', C', BD, né, pegando uma reta maior, é correspondente a B', D', ficando uma reta também maior. E vamos aqui para o Teorema de Tales. Feixe de retas paralelas intersectadas por um segmento transversais, né, ou por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ou ainda, se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a razão, ou seja, a divisão, entre quaisquer dos segmentos de uma reta transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Veja só, vamos tentar simplificar esse teorema. Então, feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Assim, podemos concluir a seguinte relação que se segue de acordo com o Teorema de Tales, uma proporção. Ou seja, se eu pegar a reta AB e dividir aqui pela reta CD, ela vai obedecer essa proporção, olha, de A', B', certo? Dividido por C', D'. Então aqui eu montei uma proporção e a gente já sabe que com essa proporção conseguimos resolver muitas coisas, né? Voltando ao exemplo que abriu essa aula, a gente poderia dizer, por exemplo, que AB seria a altura da vara, CD seria a sombra, né, da vara, e A', B', a altura da pirâmide, e CD, né, seria a sombra da pirâmide. Como ele quer a altura, ele ficaria para calcular aqui a linha B'. E aí, como a gente só tem um valor a encontrar, ficaria fácil, né, de certa forma, encontrar essa altura. Basicamente, foi esse raciocínio que ele usou. E a gente tem outras relações também. Olha só, seguindo o mesmo princípio. A reta AC sobre AB, né, uma outra reta menor, ela vai ser proporcional, vai seguir essa mesma linha, ó, AC dividido por uma menor, a linha B'. E Teorema de Tales pode ser observado em algumas situações cotidianas. Uma construção aqui de um cercado, né? Olha só essa escada aqui, as sombras, né, que elas fazem aqui, ó, forma aí umas retas também bem semelhantes ao Teorema de Tales. E vamos ver como que esse teorema pode aparecer em questões. Primeira questão. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados medem 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, ele quer saber esse comprimento aqui do outro quarteirão. Se você observar esse desenho, ele se assemelha muito já ao Teorema de Tales, só que da maneira que a gente mostrou, ele está como se estivesse deitado, né? Então, se a gente fizer uma rotação, ele vai ficar aí bem parecido. Olha só, vamos ver aqui a resolução. Esse aqui é o desenho que a gente tem aí, certo? Simplificando ele, né? Tirando ele um pouco daquela imagem lá e trazendo para essa daqui. Os quarteirões aqui e a medida que a gente quer encontrar. Então, aplicando o Teorema de Tales, a gente vai fazer essa proporção. 60 está para x e aí vai ter que estar proporcional também. Então, 80 tem que estar proporcional a 90. Ou seja, a gente pode multiplicar cruzado,
80 vezes x, 60 vezes 90, que dá 5.400. Quem está multiplicando passa dividindo, 5.400 dividido para 80, 67,5 metros. Então, essa medida ela é 67,5 metros. Vamos aqui para o exemplo 2. Na figura, os segmentos BC e DE, segmento BC e DE, são paralelos. AB está medindo aí 30 metros, certo? E AD 10 metros, AE 12 metros. A medida do segmento CE em metros então a gente já dá para ver claramente que isso aqui é o teorema de Tales. Então vamos para a resolução. Fazendo aqui o desenho, então se o segmento AB mede 30 e o segmento AD mede 10, então esse aqui vai medir 20. A gente tem, que ele deu na questão, que a AE mede 12 metros e a gente tem que encontrar o valor do x. Então vamos montar a nossa proporção. 10 está para 20, assim como 12 está para x. Multiplica cruzado, 10 vezes x, 10x. 12 vezes 20, 240. Quem está multiplicando passa dividindo. 240 dividido por 10, 24. Como as medidas estão em metros, então o valor desse x é de 24 metros. Ok? Vamos aqui para o terceiro exemplo. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 15 metros, 20 metros e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e lote 3? Então ele quer saber essas medidas aqui, x e y. Ele já deixou todo o desenho da questão e a gente consegue ver claramente que se assemelha muito, não é, com o teorema de Tales. Então vamos aqui para a resolução. Então aqui é o nosso desenho. Para descobrir x, vamos montar a proporção. 15 está para 20, então ele tem que ser correspondente x para 28. Multiplica cruzado, 20 vezes x, 20x, 15 vezes 28, 420. Quem está multiplicando passa dividindo. 420 dividido para 20, 21 metros. Então o valor de x é 21 metros. Vamos agora descobrir o valor de y, montando a proporção. 20 para 25 vai ter que ser igual a 28 sobre y. Multiplica cruzado, 20 vezes y, 20y, 28 vezes 25, 700. Quem está multiplicando passa dividindo, 700 dividido para 20 é igual a 35 metros. Exemplo 4. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura, o bloco aqui, né, e a antena aí grandona. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros. Olha a sombra, então o sol está daquele lado. Enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros. Sombra do bloco menor, claro, ele é menor. Nessas condições, qual é a altura da antena? Olha só esse exemplo, bem parecido com a introdução, né, do teorema de Tales. Vamos para a resolução. Olha a figura que a gente pode montar. O bloco, a sombra do bloco. Tudo isso é a antena e a sombra da antena. Então, fazer uma rotação para ajudar na visualização, que isso aqui é basicamente o teorema de Tales. Olha as retas paralelas, olha as retas transversais. Agora ficou fácil, né? Vamos montar aqui a nossa proporção. Então, aplicando o teorema de Tales, 1 está para x, assim como 1,5 está para 6. Multiplica cruzado, 1,5 vezes x, 1,5x, 1 vezes 6 é 6. Quem está multiplicando passa dividindo. 6 dividido para 1,5 vai ser igual a 4 metros, certo? Só que, voltando, né? 4 metros é só o valor de x. E ele quer saber
é a altura da antena, né? Se a antena começar aqui, realmente ela é 4, né? Mas se tiver alguma coisa abaixo do bloco, vai ser 4 mais 1. Mas como ele não fala isso, a gente fica com a resposta de 4 metros para a altura da antena. E eu tenho um desafio aqui para você. Com os conhecimentos que você adquiriu na aula de hoje sobre o Teorema de Tales, que fala sobre esse grande matemático, Tales de Mileto, eu desafio você a encontrar o valor de x aqui nessa imagem. Será que você vai conseguir? Se você conseguir, mande aqui a sua resposta para esse número que vai aparecer na tela. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima aula e até mais!